Eu estava numa reunião e eu ouvi a seguinte frase: "Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo dele". E isso me fez pensar bastante, eu refleti muito e eu trouxe essa discussão aqui para você. Então fica aqui no vídeo que a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, tenha calma, paciência, tolerância, o nome que você quiser dar para esse sentimento e essa ação, que é de entenda, não há julgamento. O sentimento, ele é diferentemente válido, ele serve para alguma coisa em algum lugar. E esse sentimento, ele é aprendido, né? Tudo que a gente sente, a gente aprende. Mas tem algumas coisas que a gente precisa discutir e entender para que a gente dê um valor para o sentimento que seja real com a situação. Entende o que eu quero dizer? Que você sinta de fato aquilo que reflete a condição que está ao seu redor, que reflete aquilo que você está vivendo. Então vamos entender algumas coisas no que se refere ao transtorno do espectro autista. Primeiro, nós temos 5 critérios diagnósticos para a TEA. O primeiro vai falar sobre questões sociocomunicativas, socioemocionais, normalmente falando-se de déficits, ou seja, aquilo que está faltando no repertório do indivíduo. O segundo normalmente fala sobre excessos comportamentais, então presença de comportamentos repetitivos estereotipados, presença de interesses anormais em foco e intensidade, por aí vai. O terceiro critério normalmente fala sobre a precocidade. O quarto critério sobre prejuízos no dia a dia, né? Prejuízos de adaptação do indivíduo. E o último é um diagnóstico diferencial com deficiência intelectual. O que esses critérios diagnósticos trazem para a gente, né? Eles vão falar para a gente simplesmente assim: tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Ele não fala para a gente qual que é o nível de intensidade disso, se isso está trazendo um prejuízo muito grande, se isso está afetando de um modo muito grande as pessoas. Ele fala: olha, o cara tem déficit sociocomunicativo, o cara tem presença de comportamentos estereotipados, o cara tem isso, o cara tem aquilo. É assim que se faz, né, um diagnóstico entre aspas. Por que entre aspas? Porque o diagnóstico a gente faz com bastante calma, com bastante cautela, e é um diagnóstico clínico ainda, né? E a gente precisa levar isso em consideração. E isso que chega até você, em termos de diagnóstico. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual que é o diagnóstico que nós temos? Nós estamos falando de um diagnóstico que ele é crônico, né? Uma vez diagnosticado, há uma cronicidade, há uma perpetuação, vamos dizer assim, daquilo que foi destacado no processo diagnóstico. Mas lembre-se, isso não reflete o real comportamento da pessoa. Isso só quer dizer que existe aquele padrão, aquela classe de comportamentos no modo de existir daquele indivíduo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Eu sei que existe um diagnóstico que ele é crônico, eu sei que existe um diagnóstico que ele é complicado de lidar, mas eu não sei qual que é a intensidade disso, eu não sei como isso funciona no dia a dia, entende? Então, por isso, a gente tem que prestar atenção no nosso sentimento, em como a gente se sente, como a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia, para entender que aquilo que foi destacado no diagnóstico e aquilo que aparece no dia a dia é diferente. Então, o que você vê quando você olha para os critérios diagnósticos? Você vê um conjunto de possibilidades de comportamento que são infinitas. O que é que você tem que olhar? Você tem que olhar para o comportamento do teu filho, para o comportamento do teu neto, para o comportamento do teu sobrinho, para o comportamento do teu aprendiz, do teu aluno, do teu paciente, e não para o critério diagnóstico. Deixa os critérios diagnósticos, deixa aquele conjunto de comportamentos que a turma normalmente se refere ao autismo para quem vai fazer o diagnóstico. Aquilo é importante para a parte diagnóstica. Para o dia a dia, é importante o que o indivíduo faz diariamente, em termos de, quero dizer, de não de ficar preenchendo critérios, mas do que ele realmente faz. Beleza? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, entenda o efeito que uma cronicidade traz para a vida de quem está inserido ali. Ter um distúrbio, ou uma condição, ou um transtorno, seja lá o nome que você quiser dar, que é crônico, traz para a gente o sentimento de perpetuação, de falta de controle, de falta de previsão do que vai acontecer. E isto
é um prato cheio para o que a gente chama de desamparo aprendido, ou seja, aquela dificuldade de fazer o que a gente já aprendeu e dificuldade de tentar aprender novas coisas. Ou seja, a gente fica parado, como um ratinho dentro da gaiola quando num procedimento de desamparo aprendido. Ele fica levando choque sem parar. E quando a gente fica parado sem tentar resolver a nossa situação, simplesmente parado e recebendo as coisas que são aversivas da nossa vida, a gente vai murchando, a gente vai se fechando, a gente vai achando que aquela situação toda, ela é para sempre, porque é crônico, e que não tem solução. Então não adianta fazer nada. Só que não é por aí, gente. É crônico, ou distúrbio, ou comportamento não. O comportamento, ele é aprendido, e tem o que fazer com esse comportamento. Nós temos muitas tecnologias de ensino hoje que ajudam você e vai ajudar muito o seu filho, o seu neto, enfim, a criança, o jovem, o adulto, o idoso que está dentro do espectro autista, a ter comportamentos que são socialmente relevantes e a mitigar, a eliminar ou suprimir comportamentos que não são socialmente relevantes, que trazem prejuízos ao convívio social. Nós temos tecnologia de ensino para isso. Então, portanto, não é uma situação de desamparo, por mais que possa parecer para você. É uma situação em que nós temos o que fazer. Entenda que aquilo que é bem feito não precisa ser espetacular, não precisa ser o mais caro, não precisa ser o mais fantástico do universo. Não. Aquilo que é bem feito é o básico. Por exemplo, o que a ciência mostra pra gente. A ciência fala, faça a aba desse jeito. Faça a integração sensorial desse jeito. Faça isso desse jeito. Não precisa fazer de outros jeitos que falam por aí. Então, faz o básico. Faz aquilo que é necessário, aquilo que se diz que tem que fazer. Você não precisa fazer outra coisa. Faça isso e pronto. Certo? Outra coisa que é relevante pra gente. Existe uma história de aprendizagem em todos nós sobre o que é ter um filho, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe. Nós aprendemos a esperar um tipo de filho. Aprendemos a esperar aquele filho que vai trazer pra gente todas aquelas conquistas que a gente imaginar. Então a gente tem essa história. Então se eu aprendi na minha vida que um filho ele tem que me abraçar e me beijar, é isso que eu vou esperar do meu filho. Se eu aprendi na minha história que um filho ele tem que falar, papai, eu te amo, é isso que eu vou esperar do meu filho. Eu não vou esperar outra coisa. E isso traz um grande problema, porque eu estou me baseando na minha história de aprendizagem para esperar coisas que é de uma outra história de aprendizagem. E quando a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, a gente está falando de uma condição que traz outras formas de aprendizagem, que aprendem outras coisas que são diferentes de uma criança neurotípica. Não adianta eu falar que é igual. Vou estar mentindo se eu te falar que é igual, porque não é. É um curso de desenvolvimento diferente. Por isso existe a neurodiversidade, porque é diferente. Por isso é neuroatípico, porque é diferente. E essa diferença, ela tem que ser percebida e entendida como ela é discrepante, ela é diferente, ela é distinta da história de aprendizagem que eu tive sobre como é um filho, sobre quais são ou como são os comportamentos que um filho tem com um pai, com uma mãe, com uma avó e por aí vai. E isso daí, gente, vai trazer um movimento de reflexão em você e tem que trazer esse movimento de reflexão. Traz uma reflexão em que sentido? No sentido de que o que eu aprendi na minha história do que é ser pai, de como meu filho tem que se comportar, de como ele tem que ser, não é o correto. É como eu aprendi, apenas isso. E a forma como ele se comportar é o jeito que eu vou aprender a conviver com aquele ser que eu trouxe para a vida. É isso que você tem que refletir. Como ele se comporta, não o que ele é. Qual é a condição dele? Qual é o distúrbio do neurodesenvolvimento que ele tem? Autismo. Mas isto não é o modo como ele se comporta. Entende o que eu quero dizer? O jeito que ele se comporta não é o autismo, não é a criança. É um jeito de se comportar.
como eu disse, não é igual às outras pessoas. Existem alterações sensoriais que, por exemplo, trazem um impacto muito grande na forma como a pessoa vai conviver com o mundo. Poxa vida, se coloca no lugar dessa pessoa. Deve ser complicadíssimo viver num mundo que é aversivo a você, ou viver num mundo que sempre é insuficiente o que esse mundo oferece, que eu tenho que ficar buscando. É difícil. E é mais difícil ainda você ver o seu filho passando por essa situação. Mas entenda que a maior dificuldade, em termos de sentimentos, é você basear-se na história do que você aprendeu, porque você projeta um futuro com isso, que é diferente do que está acontecendo. Então entenda, aquilo que está te machucando não é o seu filho, é o confronto, é o choque entre a sua história de aprendizagem sobre o que um filho faz e o que o seu filho está fazendo. Não é teu filho. É esse choque, é isso que está batendo aqui, entende? Outra coisa, como disse, nós temos o futuro, nós projetamos coisas e existe um distanciamento entre aquilo que você projetou e aquilo que seu filho está apresentando. Isso traz angústia, isso traz sentimentos de desamparo, como eu já falei para você. Isso não é legal, isso machuca. Você vê que a partir do momento do diagnóstico começa-se um distanciamento entre aquilo que você imaginou e aquilo que está acontecendo. Isso dói. Mas dói por quê? Porque eu não estou colocando nessa distância pontes. Eu estou colocando informações e sentimentos que não são legais. Então, crie pontes para o futuro. E não informações, não coisas que funcionam ali, sei lá, como qualquer analogia aí, de coisa que caia nesse tentar atravessar do presente para o futuro. Não é teu filho que você não gosta. Não é seu filho que você odeia. É esse distanciamento entre o futuro e o presente. Então, o que fazer com tudo isso? Primeira coisa, entenda que essa ambiguidade de sentimento, ela está te machucando. Não tem como amar e odiar a mesma coisa. Quando a gente fala eu amo e odeio aquele mesmo objeto, aquele mesmo ser, pode passar um pente fino aí que o que você odeia são aspectos, são coisas que existem naquele objeto e não aquele objeto em si. São aspectos, são coisas que existem no modo de ser daquele ser e não aquele ser por si só. Então, portanto, não é teu filho que você odeia. O que você odeia é o modo como ele se comporta. E você odeia porque o modo como ele se comporta é diferente do jeito que você aprendeu que ele deveria se comportar. E mais do que isso, é diferente do jeito que você esperou que ele se comportasse. Como que a gente resolve essa situação? Aprendendo que existem formas alternativas de educação. E quando eu digo alternativas de educação, eu estou dizendo fugindo ou escapando ou articulando, criando acessibilidade para a educação que nós temos de um modo tradicional. Não estou falando só de escola, estou falando de educação de um modo geral. A sociedade precisa de acessibilidade, ela não precisa ser inclusiva, ela tem que ter acessibilidade. As pessoas têm que ter acesso a oportunidades de ser felizes, ter acessos a oportunidades de serem independentes e autônomas, e não incluídas numa situação. Tem uma grande diferença entre incluir e dar acesso. No seu caso, o que você está sentindo não é um sentimento de ódio ou de um sentimento ruim frente a teu filho. É um sentimento frente àquilo que ele está fazendo e a dificuldade que ele está tendo para ter coisas que são socialmente relevantes. Então vamos buscar ferramentas e estruturas, dispositivos que nós temos aqui no nosso mundo, na nossa cultura, no nosso dia a dia, para ajudar essa criança a ter mais acessos. Cada vez que seu filho tiver mais acessos às coisas que são relevantes para a nossa sociedade, você vai perceber que aquela ponte entre o presente e o futuro vai sendo criada. Não esqueça, comportamento é aprendido. Se ele é aprendido, é ensinável. Dá para ensinar. Dá para ensinar as pessoas a agirem de um jeito mais ameno, de um jeito mais confortável. Dá para a gente ter um mundo mais ameno, um mundo mais confortável. Dá para você aprender comportamentos que são mais amenos e mais confortáveis.
Se o comportamento, vou repetir de propósito, se o comportamento é aprendido, é possível ensinar. E, portanto, é a condição autismo, transtorno do espectro autista, que é crônico, e não o comportamento em si. Entenda bem essa diferença, que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e no seu convívio. Carregue o presente na tua mão e não o futuro. Olhe para aquilo que está acontecendo, veja os sintomas, veja os sinais, veja os comportamentos do seu filho, da pessoa que você ama, e não o futuro sobre ele. É um dia de cada vez, gente. É um aprendizado de cada vez. Nós precisamos de camadas de comportamento. É um de cada vez. E cada camada é uma vitória. É como uma escada. Cada degrau te deixa mais alto. Sobe mais ou desce mais. Então vamos perceber o nosso presente e não o nosso futuro. E por fim, assuma o controle da situação. O básico bem feito é melhor do que o espetacular mal feito. Lembre-se sempre disso. O controle está na tua mão. Você sabe o que fazer. Você tem o que fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem recursos. Tem como fazer. Basta buscar e ir atrás. Não assuma uma posição de ficar reclamando. Ah, não dá. Não tenho TO, não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem uma ciência. Você tem recursos, tem conhecimento disponível de sobra. E tem força para lutar. Então, vamos atrás. Porque se eu falo, eu amo meu filho e odeio o autismo dele, eu estou falando que eu odeio algo que eu amo e que eu amo algo que eu odeio. Percebe a ambiguidade aí? Então vamos atrás de fazer coisas para que eu entenda que existem comportamentos que eu não gosto. E você não é obrigado a gostar. Mas tem um monte de coisa que você ama, que você gosta. Então vamos alinhar essas coisas. Vamos trabalhar com a tecnologia de ensino que nós temos hoje para que eu possa amar também os comportamentos do meu filho. Beleza? Até mais.